eu faço com todo amor. Um convite a você que quer ficar mais perto de Deus, assim como eu. Vamos Quero também desejar uma boa tarde a toda a vizinhança que está ouvindo o som destas caixas e está acompanhando este culto, que nós estamos aqui juntos adorando ao Senhor Jesus, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que outrora deixou os seus atributos divinos e veio a esta terra que nós estamos pisando como homem e entregou a sua vida santa, sem pecado, numa cruz, no madeiro, uma morte terrível, um sofrimento inexplicável. Este Jesus é o Jesus que nós estamos pregando aqui nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que todos vocês que estão ouvindo o som desta caixa, que abrisse mais uma vez a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, bem lá no finalzinho, na primeira epístola de João, exatamente no capítulo 2, versículos 15 e 16. É bem no final da Bíblia. Diz assim a Palavra de Deus: não ameis o mundo, nem do que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estamos falando de eternidade. Agora eu gostaria de ler mais um texto bem curto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19. Ouça bem, anote esse versículo e depois, com mais tempo, você medite bem nele. Atos capítulo 3 e versículo 19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem assim tempos de refrigério para as vossas almas. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui, irmãos, nós fizemos leitura, menção de dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro nós colocamos diante de toda pessoa que tem um dom, que é o intelecto, a inteligência, a compreensão das coisas. E eu quero que você depois leia e releia este versículo, onde diz para nós não amarmos o mundo, nem os seus desejos pecaminosos. Quando a Bíblia Sagrada diz para nós não amarmos o mundo, não é o mundo lá de Gênesis, onde o Senhor Deus poderoso criou os céus e a terra, a natureza, a floresta e todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez para estarmos vivendo nela. Este mundo aqui falado é o sistema corrupto, governado por Satanás, o diabo que um dia se rebelou contra o Deus poderoso. É este mundo que este versículo está falando. E a Bíblia nos instrui a não amar as coisas do mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Essas três situações têm feito nós estarmos afastados de Deus. E o bem verdade é que eu e você precisamos compreender e entender que nós precisamos de Deus. Eu e você precisamos entender que é um plano de salvação executado por Deus Pai, o qual Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. É por isso que os crentes falam muito da cruz do Calvário, porque é nesta cruz que foi consumado o preço pago por Jesus Cristo. De outra forma, eu e você estaríamos totalmente perdidos, sem esperança. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou os céus, a presença do seu Pai eterno, e veio a esta terra morrer por
caminho por você. E através desta morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos uma ponte, um caminho a ser seguido. Mas para seguir esse caminho, há esses requisitos que nós lemos aqui nesta tarde. É necessário nós não amarmos o mundo, esse sistema corrupto que nós vemos hoje. O problema maior da raça humana, do ser humano, não é a saúde, não é a política, não é o trabalho, não é o estudo. Nada disso é a principal razão de nossos problemas. A principal razão de nossos problemas está em nós não conhecermos a Deus verdadeiramente. Quando nós colocamos em nosso corpo ou na parede de nossa casa adereços religiosos, nós achamos que isso é suficiente para trazer a salvação para nós mesmos e para nossas famílias. Mas eu quero trazer uma dura realidade a você que está ouvindo. Esses adereços que você coloca em seu pescoço, que você coloca na parede da sua casa e no retrovisor do seu carro, não é suficiente para te trazer a salvação em Jesus Cristo. O seu dinheiro também não é suficientemente poderoso para trazer a salvação a você e a sua família. A sua inteligência, todo aquilo que você acha que você tem, não é suficiente para que você alcance a salvação. A salvação, segundo a Bíblia Sagrada, ela vem através do crer no coração e o confessar com a boca ao Senhor Jesus. Aí talvez você pense, mas isso, dessa maneira que você está dizendo é muito fácil. Que sacrifício estou fazendo quando eu apenas creio com o coração e confesso com a boca? Simplesmente eu e você não tínhamos capacidade para trazermos a nossa própria salvação. É por isso que Deus Pai, no seu plano lá na eternidade, desde o princípio da criação, Ele já tinha projetado este propósito da redenção. E através disso, Ele enviou o seu Filho amado e querido para morrer na cruz do Calvário. Aí a partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a salvação chega até você. E é por isso que Pedro, conhecendo isto que nós estamos falando aqui, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé crê no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender a não amar o mundo e os seus desejos pecaminosos, porque o apóstolo diz em suas palavras, inspiradas também pelo mesmo Espírito, ele diz: aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, temos aqui uma grande situação: ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos inimigos. Não tem meio termo, não tem meio caminho. Ou é uma coisa ou é outra. Mas porque o homem se distancia tanto de Deus? E eu tenho aqui algumas respostas para você e que talvez você não conheça. A primeira é que o ser humano se acha autossuficiente. A autossuficiência do homem tem feito muitos estar sendo destruídos e sendo destruídas as nossas famílias. Estas situações que acontecem no seu lar, desavenças, inimizades, tristezas, brigas, confusões, nada mais é do que a falta da presença de Jesus Cristo na sua casa e na sua vida. Então aqui estamos diante de uma situação complicada. O mesmo acontece quando você compra um aparelho eletrônico. Você se acha inteligente, autossuficiente, a ponto de não ler o manual. E quando você põe a mão neste objeto sem ler o seu manual,
você corre um grande risco de estragar este aparelho. E isto tem acontecido muito. E trazendo para o lado espiritual não é diferente. A Bíblia Sagrada é um manual de instrução do ser humano. Aqui está todas as coisas que o homem precisa saber em relação a ele mesmo e a Deus. Aqui está a revelação do Deus Criador dos céus e da terra e o seu Criador. Então eu aconselho a você a ler mais a Bíblia Sagrada como manual de instrução do ser humano. O segundo requisito que faz com que nós não buscamos a Deus é a chamada acomodação. Por causa do jeito que o mundo se apresenta para mim e para você, muitas vezes é mais fácil não buscar a Deus. Porque quando nós lemos no texto, nós amamos o mundo e as coisas que ele nos oferece. Quando colocado diante de nós coisas que a nossa carne se agrada, fica muito difícil e complicado buscar a Deus. Porque nós sabemos que um Deus poderoso, um Deus santo, ele não faz parte com o pecado. E bem sabemos nós que para buscarmos a Deus precisamos abrir mão de muitas coisas. Mas eu quero dizer a você que não é com a sua força que você vai conseguir deixar os seus vícios, os seus pecados, mas é com a graça salvadora de Jesus Cristo. A terceira situação é as pessoas que se dizem crer em Deus, mas vivem a negá-lo com as suas atitudes. Muitas pessoas, e até mesmo você que está ouvindo o som desta caixa, pode dizer por muitas vezes que acredita em Deus e nesse negócio de religião, mas as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas próprias palavras. De nada adianta nós falarmos que cremos em Deus, nada adianta irmos de vez em quando numa igreja e acharmos que estamos fazendo a nossa parte com Deus, se não houver regeneração. A regeneração, segundo a Bíblia Sagrada, é nós nascermos de novo, é nós sabermos que muitas coisas são erradas diante de Deus e deixarmos isso de lado. O Espírito Santo de Deus é que nos regenera, é o Espírito Santo que nos instrui nestas coisas. Nós não temos força suficiente por nós mesmos para sermos regenerados pela nossa vontade e nosso desejo. Apenas devemos crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A quarta situação que faz com que nós não buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, é as amizades que nós temos no mundo. Outra hora eu estava em uma situação financeira muito boa, e eu tinha muitos amigos quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha carro a oferecer a eles, quando eu tinha dinheiro a gastar em bares e casas noturnas por muitas vezes e muitos finais de semana. Mas um certo momento da minha vida eu fui acometido de alguns assaltos em meu estabelecimento, e isso fez com que eu falisse e fez com que eu tivesse que fechar as portas do meu comércio. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a partir desse momento eu vi quantos amigos eu tinha ao meu lado. Quando nós temos algo a oferecer às pessoas, as pessoas vêm até nós dizendo-se amigas. A partir do momento que nós não temos mais o que oferecer, aí nós vemos o quanto nós temos a amizade com o mundo. E não foi diferente comigo. O Senhor Jesus precisou desta maneira me mostrar os meus amigos verdadeiros. E eu quero dizer a você que as pessoas que estão ao seu lado não são seus amigos, a não ser aqueles que te trazem uma palavra da parte de Deus. Eu quero dizer também que nós aqui nesta tarde deixamos as nossas casas, os nossos afazeres, o nosso descanso, para estar aqui pregando, proclamando a palavra de Deus, porque nós somos seus verdadeiros amigos, ainda que nós não vos conhecemos pessoalmente. Aí você pergunta, mas como você se diz o meu amigo, se você nem ao menos sabe o meu nome? Eu confirmo esta palavra qual eu estou dizendo,
através da Bíblia Sagrada. Não tem amizade maior do que esta, do querer que você também alcance essa maravilhosa salvação que só o Senhor Jesus Cristo proporciona a mim e a você. Louvado seja o nome de Jesus. O mundo gosta de pornografia, Deus gosta de pureza. O mundo gosta de reclamação, Deus gosta de gratidão. O mundo gosta de idolatria, Deus gosta de fidelidade. O mundo gosta de corrupção, Deus gosta de honestidade. O mundo gosta de exploração, Deus gosta de justiça. O mundo gosta de guerra, Deus gosta de paz. O mundo gosta de mentira, Deus gosta de verdade. O mundo gosta de vícios, Deus gosta da virtude. O mundo gosta de vaidosos, Deus gosta de humildes. O mundo gosta do que é fácil, Deus gosta do que é bom. Existe uma solução, irmãos ouvintes, para tudo isso. E a solução é andar debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. A Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus que nós devemos buscar a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é através de você buscar uma placa de igreja, não é através de você buscar adereços religiosos, não é atrás de você buscar nomes conhecidos no meio evangélico. A salvação vem para você através de você buscar ao Senhor Jesus Cristo, a qual está relatado na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Jesus. Lemos um segundo versículo, onde diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e cheguem assim tempos de refrigério para as vossas almas. Esta é a solução do seu problema. Esta é a solução da sua família. A Bíblia Sagrada fala de um relato de um homem que é conhecido como filho pródigo, filho perdido. Ele pediu ao seu pai a parte da herança a qual ele tinha direito e saiu a viver num mundo dissoluto, desfrutando das coisas que o mundo proporciona, como aqui foi falado. E talvez esta seja a sua situação. Você está vivendo num mundo dissoluto, você está desfrutando dos prazeres pecaminosos que o mundo, o sistema político e religioso deste século oferece a você. Louvado seja o nome de Jesus. Mas um dia acabou a herança deste filho perdido, e a Bíblia diz que quando acaba a sua herança, os seus poderes financeiros, ele começou a padecer necessidade, começou a passar fome, começou a ter dificuldades para viver. E os seus amigos, como os meus, também fugiram dele, porque nós temos amigos quando nós temos algo a oferecer. Caso contrário, essas pessoas se afastam de nós, porque eles não são nossos verdadeiros amigos. E é importante ressaltar aqui que a Bíblia Sagrada diz que um dia este filho perdido caiu em si. E aí está o segredo para mim e para você. Precisamos cair em si. Cair em si significa compreensão. Até então, quando nós não caímos em si, significa que nós estamos perdidos, sem saber uma correta compreensão das coisas. Mas o filho pródigo caiu em si e se arrependeu quando ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos seus trabalhadores. Mas eu quero dizer nesta tarde que da mesma forma que o pai deste jovem o recebeu de braços abertos e o honrou, dando um anel em sua mão, colocando sandálias novas em seus pés e fazendo um grande banquete para o receber de novo em sua casa, da mesma forma é com você em relação a Deus. Nesta tarde, o Senhor Jesus, como seu Pai querido e amado,
Ele está com os seus braços abertos e estendidos para abraçá-lo e confortar com um gostoso abraço. Mas é necessário uma condição: você precisa cair em si, arrepender-se dos seus pecados, e então o Senhor Jesus perdoará os seus pecados e trará refrigério à sua alma aflita. Você bem sabe o que você tem passado, você bem sabe as situações adversas que têm acontecido no seu lar. Isto nada mais é do que a falta do Senhor Jesus Cristo. E nesta tarde eu estarei fazendo uma oração, porque não é no muito falar que eu convencerei você do seu pecado, mas a Bíblia Sagrada ensina que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, querido ouvinte, estaremos orando ao Senhor Jesus, e se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se você sente algo diferente em seu coração, eu gostaria de convidar você a estar vindo aqui, porque como nós dissemos, é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Mas talvez você não queira vir até aqui, e o Senhor Jesus, através da sua onipresença, Ele está aí com você. Então nós iremos orar, e eu gostaria que você também orasse, que você continuasse com o seu coração aberto, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso. Enquanto nós ministramos a sua palavra, Ele tem um poder convencedor para com o ser humano. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, mais uma vez, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nós fazemos menção da Tua palavra poderosa. E bem sabemos nós, Pai, que não somos as nossas palavras persuasivas que têm poder para convencer o homem dos seus pecados, e sim o Teu Espírito Santo, que está na dispensação da graça, trabalhando a todo momento para convencer o ser humano dos seus pecados, da justiça vindoura e do juízo que está sobre a terra. Deus de poder e de glória, alcança essa vizinhança ao meu lado esquerdo. Deus de poder, alcança a vizinhança do lado direito, na minha frente e na minha retaguarda. Vá, Senhor Jesus, aonde a minha voz não alcança, aonde o poder das palavras ditas aqui não alcança. Espírito Santo, muda a história deste bairro. Estamos, Senhor, propagando o Teu Evangelho na terra, mas nós precisamos do poder do Seu Espírito Santo. Deus, salva almas neste bairro, nesta cidade, neste estado e neste país, como nenhuma outra vez foi, Pai. Deus, nós sabemos que somos limitados a tempo, espaço e circunstância, mas o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. O Senhor tudo pode, tudo vê, tudo contempla, tudo sabe. E é com esta, Senhor, oração simples que nós suplicamos a Ti, para que, Pai, mais do que as nossas palavras, o Teu Espírito possa falar aos vossos corações. Deus, quero agradecer em nome de Jesus Cristo por essa grande oportunidade de fazer menção da Tua palavra. Eu agradeço em nome de Jesus.